Bora lá, vamos voltar aqui no Arena Cast Session, aqui no palco do Medical Growth Summit, para a gente falar da universidade ao primeiro plantão. Mas nós estamos com um problema técnico sério. O nosso problema técnico é que Rafael não é Rafael e Gabriel não é Gabriel. Pois é. Como é que fica agora? É bom que é parecido, né? Não tem muito segredo, né? Não, mas tá tranquilo. A brincadeira é o seguinte, gente, a foto tá trocada. Então, o Gabriel é Rafael. Então, Rafael, levante a mão para todo mundo saber quem é Rafael. Pronto. E agora quem é Gabriel? Sou eu, pessoal. Pronto. Muito mais bonito. Eu sou o cara bonito do time, tá? Legal, a gente vai trocar aqui para arrumar isso aqui. Enquanto a gente troca rapidinho essa foto, vamos começar então as apresentações aqui. Então, para falar da universidade ao primeiro plantão, o case da Revoluna, nós convidamos aqui duas pessoas excepcionais. O Rafael, realmente, ele que é o CEO, médico anestesiologista, fundador da Revoluna, que é uma health tech que é dedicada à carreira e alocação médica e tem uma atuação super focada em toda a carreira dele, com dados, tecnologia e transparência. Rafa, seja bem-vindo. Paulo, obrigado por estar aqui. É uma honra poder fazer esse bate-papo aqui, para poder falar um pouco do que essa jornada, né, da universidade ao primeiro plantão, e como que a gente está pensando, né, como que a gente está organizando esse mundo usando dados. Né? Hoje, acho que ninguém mais consegue fazer gestão que não seja direcionada, guiada por dados. A gente estava falando isso aqui agora há pouco com o Torelli, de comprar analisando dados, né? Deveria ser uma coisa básica, né? Básica. Hoje tem que ser, né? Não tem como fazer diferente. E na outra ponta temos o Gabriel Coelho, ele que é CMO da Revoluna, construiu campanhas multimilionárias, o que significa que nós estamos falando com a pessoa rica do sofá. Em saúde e real estate de luxo, hoje integra a marca aquisição e carreira para facilitar a transição universidade-mercado. Eu quero começar logo com o nosso assunto, que é a questão do plantão. É verdade ou não? Seu primeiro plantão define a sua curva de crescimento e a sua carreira? É complexo, né? Falar o primeiro plantão, né? Quero até falar um pouco da minha experiência, assim, porque se acaba a faculdade, aí você sente aquele vazio existencial. Sim. Né? Que até semana passada você sabia onde você ia. Você ia para o hospital, que foi, né, o seu professor que te disse, você está no estágio tal, vai ali. E aí acabou, você pegou o tão sonhado CRM, e o que você faz? Aonde você procura esse primeiro emprego? É aí que você sente o começo da realidade na vida médica. E a minha experiência, né, eu fiz medicina em São Carlos, na UFSCar, e vim para São Paulo. E eu não conhecia ninguém, não sou de família de médicos. Mas você veio em busca de um espaço, uma vaga, é isso? Isso. Você falou, lá não tem espaço, eu não tenho vaga, em São Paulo talvez Tenho mais chance. eu tenha uma chance. Tenho mais chance, né? E onde que eu vou procurar isso, se eu não conheço ninguém? Sim. Então a gente dá os seus pulos, né? Vamos resolver isso. Na época eu me sinto velho. Você é velho. Eu usei o Facebook, achei um grupo no Facebook de plantões médicos que tinha uma pessoa passando um plantão. Não tinha informação desse plantão, não tinha o valor. Aí entrei em contato com essa pessoa pelo chat do Facebook. E ela falou, olha, é tal lugar, tal hora. Falei, Uma pessoa que você nem conhecia. Nem conhecia. Você deu um oi sumida. Exato. E o que é mais impressionante é que, assim, isso já tem um tempo, não vou falar a idade do Rafa, mas hoje em dia é igual. É igual. Continua assim. Continua assim. Só mudou a plataforma. O que impressiona é isso. Assim, a gente está falando do médico que tem uma importância, uma relevância gigante para a sociedade e que ele é contratado por alguém que ele não conhece, por um serviço que ele não sabe aonde não sabe se vai receber, mas ele está disposto a fazer. Sim. Então, se o primeiro plantão
o que o primeiro plantão determina, no final das contas, é casca para o médico. Porque o que acontece? Ele não sabe nada do mercado, Isso. ele vai para o mercado e o que eu conheço, o que eu tenho falado, não sou médico, mas tenho o Rafa, tenho amigos que são médicos e hoje eu vivo com a área da saúde. É assim, cara, os meus primeiros 10 plantões foram horríveis. E grande parte eu não recebi. Porque eu não conhecia nada e cheguei lá, fui embora e do jeito que eu fui embora. Então assim, se define alguma coisa é que o médico vai acabar se ferrando. Uhum. Isso não pode acontecer. E ele foi embora de bolso vazio, né? E não tem nem com quem reclamar, porque ele não tem contrato, Não ele sabe não fez nada. Ele não tem com quem reclamar, né? Uhum. Então, os primeiros plantões definem muita coisa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque se a gente pega a demografia médica, nós estamos falando de aproximadamente 32 mil médicos formados de 2024 para 2025. E aí você olha, e eu queria que vocês me ajudassem com esse número. Eu estava dando uma olhada também na demografia médica dos eles falam de cerca de 16 mil vagas de R1, né? Aí você fala, pô, a fila dobra de tamanho já aí no primeiro passo, porque você tem 32 mil médicos sendo formados, só 16 mil vagas para R1, né? E aí, como é que fica isso? E a gente está formando mais médicos, está se abrindo mais escolas. Me dá um pouquinho desses números, né? Quando a gente está falando de plantão, a gente está falando de quantos no Brasil ou no Sudeste, onde está a grande massa? A gente tem um estudo da AFIA que foi, né, buscar essas respostas. Né? E se descobriu que 64% dos médicos fazem plantão. 64%. 64%, independente da especialidade ou momento da carreira. Tá. Então a gente está falando de um grande número que vem aumentando todos os anos e que movimenta um mercado gigante. Né? Um mercado esse que a gente vê com essa desorganização. Né? Então, se a maior parte, né, mais da metade dos médicos fazem plantão por algum motivo, você vê que realmente tem muita coisa que precisa ser organizada nesse cenário. Mas até respondendo para a parte de quantos se formam e quantos entram em R1, é que grande parte dos médicos eles saem com uma dívida hoje. Então a residência não é a porta de entrada para alguns desses profissionais. Dívida, você fala o quê? Da faculdade? Da faculdade. Pagamento de faculdade, é isso que você está falando. Então, quando eles vão para o mercado, eles pensam uma coisa: eu preciso trabalhar o máximo possível para ter essa recompensa que falaram que eu vou ter nos últimos 6 anos. Entendi. Então, assim, eu tenho que pagar a faculdade ou, enfim, me manter e ainda quero ter essa recompensa que a faculdade inteira eu fiquei almejando de alguma maneira. Seja ela profissional, financeira. Então, o que a gente entendeu ali, e isso são dados, né? É que os médicos recém-formados, eles entram no aplicativo e pegam 26 vagas de uma vez. De uma vez? Eles entram, eles vão se candidatando. Eu quero. Então, assim, essa é uma realidade. Mas no quê? No objetivo de que ele fazer tem o máximo ele tem, isso que eu ia te perguntar, se ele tem intenção de fazer tudo isso ou não. Ele está se colocando à disposição. Tem intenção de fazer. E tem uma outra coisa que a gente descobriu no meio do caminho, que existem os médicos de São Paulo e os médicos fora de São Paulo, né? Os médicos de São Paulo têm uma nova característica, assim, eles estão trabalhando menos. Tá. Então eles escolheram ali, agora tem um turismo do plantão. Então é o pessoal que está se formando na Bahia, em outros lugares, que vem em São Paulo como paga melhor e tem mais oportunidades. Então eles entram no app, pegam uma porrada de vaga, pegam um avião, trabalham um mês sem parar e volta para a cidade dele. Então ele vem aqui, enche o caixa e volta e retorna. E faz um outro plantão lá. Então, assim, a gente vou um pouco além ainda, desculpa te interromper, Imagina. mas a gente está falando de residência, né? O maior número de vagas de residência está no Sudeste. Está no Sudeste. Né? Então a gente tem essa desproporcionalidade. Então, se para mim, para fazer meu primeiro plantão, foi difícil vir de São Carlos, por 230 quilômetros, né? Imagina esse médico recém-formado que está vindo da Bahia, está vindo da região norte, né? Então, isso se multiplica. Sim, exatamente. E aí, em consequência, como tem mais médicos se formando, para algum desses profissionais, principalmente os que não têm família de médico, os que são primeiro médico da família, assim,
eles estão tendo alguma dificuldade para encontrar esse primeiro plantão hoje. Entendi. Porque assim, os grupos de WhatsApp é uma loucura. Vai popando lá. Se Não, ele não dá pra tiver, você tem, acompanhar, não dá- né? é. E o que acontece? Às vezes quando ele vai se candidatar já tem alguém. Já porque perdeu. alguém conhece. Então assim, estruturar isso é dar oportunidade para todo mundo também, né? Porque hoje depende muito do quem indica. Olha, eu conheço um médico, vamos lá, Sim. vem aqui. Então assim, É da minha faculdade, né? é a pergunta que eu sempre faço para quem é contratante, eu falo assim, se hoje um médico acabou de sair da faculdade, ele não conhece ninguém, mas ele é um baita médico, como que ele faz para trabalhar no seu hospital? Será que você não está perdendo um excelente profissional porque você não está dando visibilidade das oportunidades? Sim. Então, é uma mudança até cultural, assim, né? O médico às vezes ficou muito acostumado que as pessoas procuram ele vem aqui, ele é abordado toda hora. Mas, pô, ele tá trabalhando onde ele quer? Aqui do lado tem um monte de hospital. Não sei se aqui alguém é médico. Se você quiser trabalhar nesse hospital, como é que você faz? Eu sempre pergunto isso pro Rafa. Fala, meu, eu tenho que conhecer alguém que conhece alguém, que fala com alguém, que me vai colocar num plano. Caramba, será que a gente não consegue mudar isso? E assim, a nova geração, o que eles querem fazer? Cara, é aplicativo. Uhum. Eles querem olhar, querem ver ali as oportunidades, querem conversar no chat. Então, assim, a gente está entendendo que, quando a gente fala da universidade, é porque são as pessoas mais jovens, Sim, né? sim. Mas é porque essa nova geração tende a ser digital em tudo, né? E se comunicar o menos possível com os escalistas, essa abordagem, Sim, assim, sim. eu sou o dono, eu controlo o que eu quero fazer. E, Então Paulo, é nesse caminho que a gente segue. Só para complementar, eu queria ouvir de vocês, porque eu achei muito interessante isso. Para quem tá olhando aqui, a Revoluna, só porque assim, na cabeça de todo mundo, o que a gente conhece, o LinkedIn, é um LinkedIn dos médicos? É isso que você tá me falando ou não? é um pouco mais. É porque o LinkedIn traz essa história de rede social. Isso. Né? Nós desenvolvemos dentro das nossas plataformas, Sim. né, uma inteligência que consegue distribuir esses médicos em grupos. Tá. Então eu vou mostrar a melhor vaga para o melhor médico. Eu quero dizer assim, não vai mostrar para mim uma vaga que eu não tenha interesse. Baseado no quê, por exemplo? Ele escolhe os interesses, é isso? Pelo comportamento dele dentro do aplicativo. Tá. A gente consegue fazer esse segmento ponta a ponta, né? Tudo começa quando o gestor coloca a escala dele dentro da plataforma. Começa por aí, o gestor vai começa lá e na dá um escala. input. Tá. Exatamente. Aí a nossa inteligência ela faz uma análise Tá. de quem são os médicos dessa escala. Tá. Quem que é o médico desejável, né? Então, a gente sabe que alguns médicos, né, gostam de dar plantões em vários lugares ao mesmo tempo. Então, ele não cria fidelidade, não tem engajamento naquela escala. Então, esse médico, a gente já conseguiu perceber que existe um grupo de médicos com esse perfil. E talvez para o gestor não seja interessante esse médico. Entendi. Né? Tem questões também relacionadas à idade, ao Geolocalização. sexo, geolocalização, alguma coisa muito importante para o médico, isso, trabalhar mais próximo de Sim. casa. Né? Tem médico que vai atrás de um valor, seja agregado, ou um valor realmente do honorário. Serviço Ou público ou privado. Tem médico que só quer privado. serviço público. Tem Uhum. médico que só quer serviço Só privado. privado. Tem médico que aceita receber um pouco menos se o hospital der mais estrutura para ele. Tipo o quê, você disse? Assim, quando a gente fala estrutura, né, o que é o mais importante para o médico é relacionado à assistência que ele Tá. pode dar. Mas Tá. isso às vezes a gente não consegue captar com o aplicativo. Sim. Então, alguns médicos procuram um estacionamento. Né? Um hospital que tem um estacionamento. Olha só. Né? Alimentação, que tenha um conforto médico, que traga, né, uma paz para ele no momento que ele possa descansar. Então, são várias coisas. Outra que eu lembrei aqui, quantos médicos tem na escala com ele? Quem tá com ele na escala, ele quer ver. Quem é o médico que vai estar na Quem é escala a pessoa? comigo? Ah, ele quer saber quem é isso. Tanto que quando ele pega a vaga, ele consegue ver todos os médicos que estão naquele dia com ele. Tá, Pra ver se ele não vai, sei lá, se ferrar, verdade? Ficar sozinho, trabalhar sozinho. entendi. Desculpa o meu francês aí também, pessoal. Mas assim, essa é a verdade. Ele Sim. quer ver quem tá no dia pra não, Lógico. não sobrar pra ele, basicamente. E eu, isso. na minha cabeça aqui, pra mim, a top prioridade era o CEP. Né? Eu quero pegar algo que está perto da minha casa. Mas- É uma coisa importante. Mas é uma coisa importante, mas o médico não tem controle. Entendi. É uma coisa que a gente fala bastante. Onde você mora?
moro em Moema. Onde você trabalha? No ABC. Manda Por quê? aqui. É. Ah, porque foi o que apareceu e é bom pra mim. Pô, mas tem o hospital do lado da sua casa. Ah, mas não sei. Não me oferece o que eu É, quero. não chegou a Não oportunidade. chegou. Não chegou a oportunidade. Aham. Um dos nossos primeiros clientes, né? Isso ficou muito claro, porque era um hospital numa região super populada por médicos, né? E ele não conseguia fechar a escala dele. E aí estava perdendo dinheiro com isso, né? As cirurgias estavam sendo canceladas, era escala de anestesia. Uhum. E só quando a gente colocou a geolocalização e comunicou melhor aos médicos, essa escala fechou. Você trabalha perto de casa. Sim. Ah, tem vaga aí, caramba, que legal. Legal. A gente falou, teve vários arenas sessions aqui hoje que falaram sobre a feminização da saúde. Vocês trouxeram uma persona e eu queria falar sobre essa persona feminina. É diferente? O comportamento dela, ela é Graças a diferente? Deus. E que outras personas temos também? Porque eu acho interessante a gente conhecer esses diferentes personas e arquétipos que a gente tem dentro da medicina. Ó, um dado que eu tenho que eu acho que é importante, eu tava vendo esses dias, as mulheres passam menos plantão do que os homens. Menos. Elas têm mais responsabilidade com esse compromisso. Entendi. A gente não sabe porque exatamente o médico passa plantão, pode acontecer vários problemas, Sim. mas as mulheres passam menos. Tá. Isso já mostra uma coisa, uma responsabilidade maior mesmo com o exercício. Quem não é médico quer passar plantão aqui, porque tem gente que olhou e falou, passar plantão? Ah, passar plantão é você pega um plantão, né? Você é dono daquele plantão, por algum motivo você não consegue fazer ele, então você passa o plantão. No app tem essa possibilidade também. Entendi. A gente está organizando esse caminho. Porque o médico, uma vez que ele aceita fazer o plantão, ele se torna responsável por Ah, aquele plantão. entendi. Então ele precisa passar, outro médico precisa assumir a vaga no lugar dele. Então esse é um dado interessante. Legal. Agora, outras pessoas dentro, a gente tem um médico que é o cara que nunca tá em nenhuma escala, ele fica só pingando. A gente fala que é o trader. Trader. Só procurando a melhor oportunidade. Ele. Tem o médico mais velho, ele tem uma tendência a fazer mais plantões. Mais? Mais plantões. A gente enxerga que as gerações mais novas, que se formaram até 5 anos, estão fazendo cada vez menos plantões. Mas não tem a ver com constituição de família, isso ou nada a ver? Sim. Você vê que esse grupo, né, dos médicos mais velhos, geralmente são médicos casados Sim. com filhos. Isso a gente conseguiu capturar nas nossas pesquisas também. Uhum. E para um dos clientes, a gente já falou para ele, olha, você tem esse grupo de 5 médicos que fazem 70% dos plantões que você tem na sua escala. Uhum. Isso acende uma luz, um risco de burnout muito alto. Então, precisa dar um acompanhamento para esse médico. Senão você vai perder ele da sua escala. E pior, então, você perca esse médico por conta de problemas decorrentes do burnout. O gestor de escala que está aqui, para você falar para mim, Gabriel, o gestor de escala que está aqui, ou o médico que está aqui está buscando entender, qualquer um deles pode baixar agora a Revoluna, acessar, como é que funciona, um pagamento por assinatura, o médico paga, o gestor paga, quem está aqui querendo saber como que acessa a Revoluna? Boa pergunta. Uma outra coisa que eu queria falar que é bem importante sobre a gestão de escala é que a gente sempre fala com os gestores e eles têm uma coisa que eles estão viciados em novos médicos. Novos médicos. Então assim, tá faltando médico na minha escala, o que eu faço? Procura médico, vai. Uhum. O que a gente quer montar, e a gente está montando, e está bem pronto isso, é que a nossa análise de escala mostra assim, você não precisa de novos médicos. Você só precisa engajar os médicos que estão aqui. A resposta está sempre dentro de casa, né? Sim. Então assim, olha o mapa. Cara, esse médico pode vir mais vezes. Vamos trabalhar aqui dentro, antes de você ir para o mercado. Antes de ir para o né? mercado, entendi. Então, isso é importante justamente o que o Rafa falou, a gente não sobrecarregar nenhuma das partes, né? Então, é bem interessante. Como funciona hoje, né? A gente tem 2 produtos. A gente tem a Revoluna, que é o Matchmake, é o aplicativo onde o médico baixa, ele faz o cadastro e ele começa a ver as vagas, ver as escalas dele e tudo mais. E a gente tem o Houston. O Houston é a base, né, a central, onde é um serviço B2B que os gestores, os contratantes, é um SaaS, eles pagam ali e ali eles sobem as escalas dos dados médicos e ele sobe a vaga e vai para o aplicativo onde o médico tem acesso, né? O médico não paga, né? A gente não quer cobrar do médico, Perfeito. tá na nossa ideia
Diferente do que eu vejo, o mercado é médico, é 10 vezes mais caro, a gente Uhum. não quer fazer isso, né? A gente quer ajudar, a gente quer acompanhar o médico em todo o processo dele. A gente Então está desenvolvendo ele várias encontra features. na história onde? Ele digita Revoluna. Revoluna, só tem a gente, não tem segredo. Revoluna. A gente quer estar junto do médico todo o tempo. Então, a gente está desenvolvendo várias features para acompanhar ele, não só no plantão. Então, vai ter algumas outras coisas. Mas são esses dois serviços. E o B2B é o B2B mesmo. Tem que entrar lá, falar, cai lá na atendente e a gente treina e mostra como que é. São esses duas frentes de trabalho que a gente tem. Uhum. Agora, vocês estão falando aqui, né? Qual que é hoje, se a gente fosse identificar e poder contar para as pessoas, né? Quais são hoje as maiores dores desse plantonista hoje, né? Vocês estavam falando, então, primeiro é encontrar a vaga. Mas o que mais? O problema é só tá isso? Encontrou a vaga, tá resolvido? Não, tem a jornada, né? Eu estava falando assim, a jornada do plantonista é árdua, né? Então, depois que ele encontra, né? E de preferência, né? Quando ele vai encontrar a vaga, ele tenha todas as informações em relação à vaga, né? Então, ele precisa fazer o cadastro no hospital que ele vai trabalhar, né? E hoje, como que isso tem sido feito, né? Então, como tudo está trabalhando de uma maneira informal, via WhatsApp, o médico acaba mandando sua documentação Sim. via WhatsApp, né, para um profissional dessa empresa gestora que ele não conhece, né? Para esse profissional mandar para o hospital essa documentação. Então, aí já começam novas barreiras após você pegar o plantão. Aí ele chega no plantão para realizar esse plantão. Quem que é o contato desse médico Sim. dentro do hospital, né? Na Revoluna, desde que ele pegou o primeiro plantão, ele já sabe quem que é o coordenador médico responsável por aquele plantão. Ele terminou esse plantão, agora ele precisa receber. E como que ele vai receber? Ele vai emitir nota fiscal, ele tem empresa aberta, né? Então, a gente está, né, nossa missão é estar sempre ao lado do médico. Uhum. Então, a gente quer que seja que ele possa se dedicar ao seu paciente, né, e que todas essas questões a Revoluna esteja lá para ajudá-lo. Mas as dores são essas mesmo. Dores burocráticas, documentação, contador, recebimento. O recebimento é uma dor grande, porque Sim. ele demora até 45 dias, 60 dias para receber o plantão. Então o plantão ele foi lá, foi difícil achar. Mandou os documentos, todos os documentos que dá para financiar uma moto, ele manda para uma pessoa que ele não conhece, não tem LGPD, acabou, queimou isso. Aí ele vai para o hospital, é um plantão difícil e aí ele vai receber isso daqui 60 dias. Uhum. Então assim, essa jornada, ela é ruim. Ela é ruim. O que a Revoluna quer fazer? Centralizar isso. Então assim, a gente pensa muito no plantão feito, plantão pago, ter integração com as notas fiscal, com contabilidade, com agenda, no app, se ele coloca a vaga lá, tem a opção de pegar o Uber, ele clica, vai vir o Uber. Tem Então, assim, avaliação do plantonista, por exemplo, para o escalonista não tem. saber? Não tem. Não? Não tem. Só Não esse- tem e não vai ter. Não tem. Vai ter e não vai ter. Mas a gente... Enfim, isso é polêmico. Polêmicas. Mas não vai ter. Não vai Então, ter que você como- falou Uber, eu falei, pô, daqui a pouco o cara tá avaliando também Não, esse isso, acho que Uber esse aí. não é o nosso papel, assim. A gente não tem tem algumas outras informação coisas. suficiente para conseguir ranquear o médico, né? Isso, o que ele falou que é polêmico? Porque é complexo, né? Complexo. Sim. Como que você vai saber se um médico é melhor que o outro? E já falaram, mas o médico chega atrasado. Mas, bom, o cara é um puta médico, chegou atrasado porque ele mora longe. É difícil, não dá, não é nosso papel fazer isso. Né? Perfeito, perfeito. Mas, então assim, o ecossistema da Revoluna, ela serve para o médico focar no que é importante, que é o paciente. Uhum. A nossa missão é que pare de faltar médico nos hospitais por falta de comunicação ou por excesso de burocracia. Tá. Essa é a nossa missão. E Então- a falta de médico é muito curioso, Paulo, Ah. porque a gente vê os números, né? Que você Sim. citou no começo, 35, 40 mil médicos se formando, e o CFM fala que isso vai crescer 10 a 15% a cada ano. Cara, A primeira palestra do dia foi sobre isso, É. né? Sobre os números de... Olhando aqui para... o quanto está aumentando desenfreadamente. E você Sim. vê que falta médico.
Sim. Falta médico na Avenida Paulista, né? Porque quando a 9 gente de fala julho. falta médica, a gente sempre lembra das regiões mais desassistidas do país, Lógico. que precisam de políticas, inclusive, específicas para isso. Mas se falta médico na Avenida Paulista, é porque existe um outro problema. E a gente acredita que a Revoluna vem para solucionar esse problema também. Boa. Eu então quero duas opiniões diferentes aqui. Eu quero que você agora bote seu chapéu de médico e você de CMO, tá bom? Beleza, combinado. Define a Revoluna em uma frase. Como CMO. É a melhor solução para o médico plantonista. Tá bom. Como médico, o que é a Revoluna? Meu melhor amigo. Maravilha. Gente, aqui a gente acabou de apresentar o Gabriel e o Rafael. Gabriel, obrigado pela Obrigado, participação muito obrigado, aqui, gente, muito obrigado. em apresentar pra gente a Revoluna. Rafa, obrigado também. Obrigado. Vida longa, Revoluna. Muito sucesso e palmas pro Rafael e pro Gabriel aqui que vieram contar um pouquinho. Obrigado, gente. Obrigado, Obrigado. gente.